comentário do fiscal da época, em janeiro de 65, antes as cabras, após o homem, em fevereiro de 65. Porque aqui nessa região era tudo mato, tanto é que era um perigo desgraçado. Por exemplo, a gente era atacado pelos veados. A gente ia com 2 ou 3 armas, espera um pouco, na roça para se defender dos animais, cobra, aranha e tantos outros animais selvagens. Quem quer conhecer a história do Antônio Prado tem que começar por aqui. Essa travessia, o Rio das Antas, que era uma obra que Antônio Prado precisava. Não tinha o meio termo. Ou fazia a ponte ou o município não progredia, não aumentava. Tinha balsa, ali passava só pouca coisa, só auto e ônibus e carro pequeno, né? Às vezes eu passava também com o caminhão vazio, então passava o caminhão vazio e podia passar. Porque senão não dava, porque a balsa ela afundava. A balsa eu atravessava os caminhões para cá e para lá, né? E era o tal de Mutler, que era balseiro, ele transmontava o caminhão para cá e para lá. Tinha um cabo por lá de lá e um negócio de um pau assim, né? Aberto no meio assim, botava dentro do cabo e ó, puxava, ponta a ponta. E a balsa estava engatada no cabo. Porque senão o rio leva, né? A passagem era balsa. A ligação para Caxias do Sul era balsa. Quem queria passar em ponte tinha que ir para Nova Roma do Sul. Então, para você entender hoje o patrimônio histórico que existe em Antônio Prado e a própria cidade, a estrutura da cidade hoje, você tem que entender a ponte e a estrada. A história de Antônio Prado passa por aí, porque se nós tivéssemos lá naquela época estabelecido essa ponte, essa travessia, lá em 1907, hoje talvez Antônio Prado não seria o que é hoje. Bom, primeiramente, Antônio Prado surge lá na margem direita do Rio das Antas, onde se fala sempre no Passo do Simão. Lá começa o primeiro núcleo, né, e recebeu esse nome porque foi um dos primeiros a chegarem lá. É Simão David Oliveira, o nosso descobridor lá que veio de São Paulo a pé. Coisa impressionante de acreditar, sair a pé, uma pessoa analfabeta, não sabia nem ler nem escrever, junto com um casal, com uma criança. Saíram de São Paulo, vieram até aqui, sem conhecer nem nada, e quando chegou aqui, bateu na cabeça que o ponto alto era seguir o rio daqui que vai ao Rio das Antas. Ele seguiu e foi lá e chegou no Rio das Antas, agradou muito, mas ele queria um lugar para se estacionar, então desceu uns quilômetros, quem sabe lá, e escorreu então a um plano ao lado do Rio das Antas, onde ele se estabeleceu. Logo em seguida, iniciou um processo de colonização interna, partindo da colônia de Caxias, né, que já tinha se estabelecido em 1875, e vieram também para terras novas, né, aberta, porque Antônio Prado foi a 6ª e última colônia imperial a ser criada. E muitos imigrantes que estavam em Caxias do Sul, eles vêm para Antônio Prado, 10 anos depois. E aí no Passo do Simão, onde já tinha, que levou o nome do Simão David Oliveira, começa o núcleo. Ali foi construído o primeiro barracão dos imigrantes, a capela, a casa canônica, o cemitério, as primeiras indústrias e o comércio da futura colônia de Antônio Prado. E se estabeleceram muitos imigrantes italianos ali, né? Por exemplo, De Boni, Carlesso, Zurlo, Graziutin, Facioli, De Lucchi, família Roveda também, Cristiano Ziegler, Zanardi, todos esses são que partiram de Caxias do Sul em direção a Antônio Prado. Lá embaixo, aí é que vão entender porque existe o Passo do Zeferino, né? Zeferina Teixeira de Camargo era o nome
da pessoa, do encarregado de fazer a travessia no Passo do Simão. O Passo Zeferino, eles deram o nome de Zeferino porque foi o primeiro balseiro que foi estabelecido e pegaram o nome. Então dizia que era italiano, não é, porque o nome dele é brasileiro. Porque existiam vários passos no Rio das Antas, passo do Tibúrcio, passo do Zeferino, e recebia o nome daquele operador que fazia a travessia da balsa. A Rio das Antas, nós somos vizinhos onde eu nasci também, e o Rio Turvo, Rio das Antas, e tinha muito desse tipo de animais selvagens, que o nome dele era antas, né? Era um tipo, uma paca em ponto maior, o sistema desses aí. E o nome permaneceu antas, tanto é que o emblema do município de Antônio Prado tem duas antas no pé, que são considerados os animais selvagens que tinha. Então, lá no início, já de 1900, a primeira ponte, né, que estava sendo reivindicada era para construir nesse local ali, no Passo do Simão. Porém, era a primeira ponte a ser construída no Rio das Antas e, obviamente, haviam interesses de diversas partes, né? Caxias do Sul, que era o núcleo principal, né? Também tinha interesse da ponte. Então, a ponte ela foi encomendada da Alemanha, uma ponte metálica, né? Com uma estrutura metálica para ser colocada nesse passo. A medida da metragem da ponte que mandaram fazer na Alemanha foi feita no Passo do Simão. E quando chegou o Passo do Simão, o Rio das Antas é bem mais apertado e profundo. E lá onde foi colocada, que foi desviada a ponte, lá mesmo o Rio das Antas, mas ele é mais extenso, não profundo. Houve divergências na parte dos interesses, a parte política que se envolveu, né? Porque era a primeira ponte. E a ponte significava um desenvolvimento maior, né? Encurtava o caminho, o desenvolvimento passava por uma ponte. Então essa ponte ali era para ser construída lá em 1907, nesse Passo do Simão. Mas ela foi levada lá no Passo do Corfe. Por interesses, enfim, o presidente Borges de Medeiros, enfim, houve umas reivindicações políticas da época e as forças maiores conseguiram levar essa ponte lá para o Passo do Corfe, que ela está lá até hoje. Uma ponte histórica, né? Foi a primeira instalada no Rio das Antas, que ligava ali Caxias do Sul, né? A Vacaria, Criúva ali, em 1907. Então, tem muitas críticas em cima dessa transferência da ponte para lá. Nos jornais da época foi muito criticado pelos pradenses aqui essa transferência da ponte, né? Que alguns escritores aqui diziam que a ponte ligava nada a lugar nenhum. O interesse do país era muito bom para ele, porque ele tinha gado lado esquerdo e lado direito do Rio das Antas. Então, fazendo a ponte, tinha a possibilidade de transferir o gado. Então, nessa altura, o gado do país de Vacaria era bem mais importante do que o pessoal de Antônio Prado. Porque a travessia do centro do comercial era o Passo do Simão com Caxias do Sul. E ali ficou uma ponte meio que isolada de todo o processo, né? O grande revés de Antônio Prado começa ali, né, do isolamento, seguindo pela estrada. Então, pensa bem, de 1907, quando era para a ponte ser instalada no Passo Simão, até 1968, foram 6 décadas de isolamento de Antônio Prado, pela ponte. E mais 6 décadas de isolamento pela estrada. Porque a estrada também foi desviada da rota aqui de Antônio Prado. A antiga BR-2 era para ser lá de 37 em diante até 42, ela faria uma rota em que passava no centro de Antônio Prado, mas ela foi em direção a São Marcos e Caxias. Bom, aquele da estrada é outra
outra porcaria de políticos. Que a estrada, eu vi com meus próprios olhos os pauzinhos plantados aqui em Antônio Prado, que atravessaria aqui e ia estar em Farroupilha. Ele teria gastado nem a metade do preço, que gastaram o dobro fazendo do outro lado. O núcleo colonial de Caxias do Sul era muito forte. E logo em seguida, Antônio Prado. Né? Aqui nós tínhamos 17 casas comerciais, 6 bancos, né? Era uma potência econômica logo a seguir de Caxias. Então todo o tráfego que seguia em direção a Porto Alegre, eu vinha de Porto Alegre, cruzava a Júlio de Castilho pela ponte Getúlio Vargas, né? Aí em Nova Roma, ali passava a ponte, vinha para Antônio Prado e seguia os campos de cima da serra, por Vacaria e em direção a São Paulo. Então, todo esse tráfego que passava nesse local aqui, né, fazia com que Antônio Prado tinha um movimento, na época, econômico muito forte. E quando houve essa retração, muitas famílias daqui de Antônio Prado partiram em direção à Vacaria. Você vai ver muitos núcleos lá em Vacaria formados pela imigração aqui de Antônio Prado, né? Famílias, Marcantônios foram para lá e daqui voltaram a Caxias novamente, pelo isolamento que teve. Porque o Antônio Prado estava isolado, estava solito e desprezado, pequeno, mas com desprezo grandes. Então, se você quiser entender a história de Antônio Prado ou quiser entender o tombamento de Antônio Prado, você tem que olhar para a ponte e para a estrada. Antônio Prado, na década de 80, ele foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, o IPHAN, por se constituir num núcleo de imigração italiana, né, que surgiu lá em 1880 em diante. Então, toda essa estrutura de madeira e parte de alvenaria do início da colonização, ela veio se mantendo preservada. Hoje é um patrimônio histórico preservado, né, por essa questão do isolamento que teve Antônio Prado. Depois de 1907, ela foi tema recorrente de todos que passaram por aqui, né? Então, eu imagino que todos os prefeitos que passaram aqui de Antônio Prado foram pressionados e montaram comitivas para reivindicar essa ponte. Antônio Prado era uma cidade isolada por vários motivos, né? Não tinha estrada, não tinha ponte, balsa, né? Na época existia, passavam pela balsa, né? Então era difícil, em todos os sentidos. Antônio Prado precisava muito dessa ligação, né? Porque se você entender como é que funciona uma balsa, tinha limitação de peso, de carga, de estrutura. Então, os caminhões não conseguiam passar com um determinado peso lá, então tinha que dar volta. Se o rio subia, não dava passo à balsa. Se o rio descia muito, né, tivesse uma seca, também não passava. O rio tinha que estar numa condição em que a balsa podia passar, além das limitações. Então, a balsa era muito limitada. Era tudo estrada de chão até Caxias. Para cá ia só carro pequeno e o ônibus ia, mas o ônibus, então, para embarcar em cima, descia tudo os passageiros. Não deixava os passageiros dentro do ônibus. Para embarcar em cima da balsa, os passageiros tinham que descer, passar fora do ônibus. Depois, quando ele saía da balsa para lá, então embarcava os passageiros, senão não deixava. O ônibus era aquele galhoto naquela época ali, né? Como eu te falei, lá que tinha que ir para Porto Alegre, a Adria queria farinha ali, estava sem farinha, um sábado de manhã. Então, o dono do moinho ali me fez descer por aqui, de uma balsa não passa 7 mil quilos em cima. Não, o balseiro lá era o Mutter, era conhecido, né?
Tu chega lá e diz que tem só 2.000 quilos em cima. Eu botei o caminhão em cima, não sei como é que afundou tudo. Eu passei e depois não conseguia mais sair. Por lá fiquei um salto assim, a balsa baixou, né? Bah, sofri, foi um perigo desgraçado. Podia ter baixado, descido daí embaixo. E consegui, passei e fui embora, a única vez. Imagina que, como a nossa região chove muito e às vezes chove uma semana, 2, 15 dias ali, esse rio subia e a colônia ficava isolada 10 dias sem poder atravessar o rio. A ponte era tão reivindicada que o Correio do Povo de Porto Alegre, Pioneiro de Caxias, vieram numa sequência de 5 décadas, 6 décadas, sempre batendo na ponte. Inúmeros políticos do governo do estado passaram por aqui prometendo a ponte. Passo do Ferino, Rio da Janta. Meu pai que não acreditava que saía essa coisa, porque no começo, antes da ponte, fizeram um pilar por lado de cá e por lado de lá para fazer a ponte ali em cima ali. Só fizeram a cabeceira de pedra, aquela pedra grossa, né? E só fizeram aquela. E depois largaram de construir. Todo mundo contava que o governador, que era o Meneghetti, que ia ser construída a ponte, mas ele estava no fim do mandato dele. E o substituto dele foi o Brizola, Leonel Brizola. Eu estava em Flor da Cunha e estava acompanhando, até inclusive o comício era feito na praça de Flor da Cunha e tinha já todo mundo pronto lá, ia chegando e ele passou o Rio da Janta de balsa e chegou em Flor da Cunha, ele começou a discursar na praça, que até inclusive se ouvia bem porque é perto do convento onde eu estava morando. E dizer, hoje tive a honra de passar o Rio da Janta sobre a ponte que o Meneghetti construiu, tocando flauta, debochando dele, né? E ele disse que se ele não fizesse a ponte, se ganhava a eleição, disse que podia considerá-lo que a administração dele teria sido um fracasso. Imagina, uma ponte dessa aí, uma obra que todo mundo esperava, essa obra, né? E na balsa, a gente vivia com aquela balsinha lá e passava os caminhãozinhos pequenos, né? Teve, inclusive, uns que colocaram a placa lá onde que ia sair a ponte, inauguraram a placa e a ponte não saía. E aí é que vem a tal da história da ponte do suspiro, né? Por que ela é chamada de suspiro? Você sabe, quando está num aperto em qualquer tipo, etc., tu respira profundo. E chama de suspiro, que é a grande ânsia de ter e não se pode ter lá. E essa palavra, suspiro, sabe como é que veio? Que lá na província de Veneza, que faz parte do grupo Vêneto, tem um vale, um rio, um tipo de um lago, largo, grande. Lado de lá é a cadeia, lado de cá é a polícia que julga. Então condena a pessoa e passa o lago Suspiro, o nome dele é Suspiro. E os nossos italianos estavam aqui e eles se lembraram de Suspiro, da ponte desviada, ponte de Suspiro, que estava lá na frente, então começaram a chamar de Suspiro e deu o nome de Suspiro. São 60 anos de espera para poder ter a ponte, e a ponte significava, vamos dizer assim, a emancipação de Antônio Prado, na parte econômica, tudo, né? Lá em 1964, a gente tem documentado comitivas que foram para lá reivindicar a ponte, inclusive o filho do Giacomo Gressano, que é o Luiz Marco Antônio Gressano, está em uma audiência com o governador Ildo Meneghetti solicitando a ponte. O padre Perger estava lá, o prefeito Luiz Baggio. Eles fizeram até um projeto grande de um hotel de turismo, né? E apresentaram para o governador
se a ponte saísse, eles iam construir um hotel, que foi de fato construído uma parte do hotel, que é o Hotel Piemonte, que era da prefeitura, né? Foi feito, inclusive isso foi levado para poder fazer a ponte lá. A gente está no 7º andar do edifício sede do Dyer, onde tem uma superintendência que a gente chama de SOA, Superintendência das Obras de Arte. Eu falei um termo agora, eu chamei de obra de arte. E é bem isso. A terminologia da engenharia rodoviária para pontes, viadutos e túneis são obras de arte especiais, OAE. O DAER é o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, gerencia toda a malha rodoviária sob sua responsabilidade, incluindo as pontes, os viadutos, as estradas, os bueiros, as placas. Para melhor explicar como funciona o DAER, nós temos um livro chamado de Livro Azul. Aqui, cada obra que começa, a gente vai colocando os dados até ela terminar. Essa história começa em 49, 48, e aí nós vamos encontrar a ponte do Passo do Zeferino sob o número 119. Aqui está ela, ó. Numa época que a RS não era 122, era RS 28. Setembro de 64. Foi quando foi dado o início, a assinatura do contrato. Que precede, é claro, a mobilização da empresa, né? A empresa só vai para o local quando tiver tudo certinho, preto no branco, né? Então a gente acompanhou o início das obras. Me lembro até hoje o nome da empresa, chamava-se Geobras, que começou as obras. A gente ficava impressionado com o tamanho daqueles pilares ocos, digo, mas claro, a gente era criança, bem dizer, pré-adolescente, hoje eles chamariam, e a gente não tinha noção de como era uma obra, de uma envergadura do tamanho dessa ponte que foi construída, mas acompanhei desde o início. E a data de término dela é março de 67. O certame licitatório, ele consistia no seguinte: a empresa que ganhasse, ela apresentava o projeto e executava a obra. Terminou acontecendo que 2 empresas se habilitaram. Uma empresa de São Paulo, a Geobras, e uma outra empresa, Construtora Gaúcha de Erechim. A empresa Geobras, ela no final, ela ganhou a licitação, né? Onde foi levado em conta fatores de economia, de preço, coisa e tal, né? E foram apresentados 3 hipóteses, né? 3 configurações dessa ponte. Aí o vão variava, 200 e tantos metros, papapá. A nossa ponte, a ponte que está lá hoje, é uma ponte que tem 300 metros. Esse traçado dela, ele se adequava muito bem à topografia lá do local. Era fácil de encaixar essa estrutura, né? Do ponto de vista da geometria, né? Por outro lado, ela diminuía bastante o volume de escavação. Quando ali no ano de 64, quando a empresa ganha a licitação, ela tinha 10 dias para apresentar o projeto. Aí o projeto ia ser analisado criticamente por nós, pelo DAER, e em 30 dias ele tinha que começar a obra propriamente dita, que é uma obra extraordinária, né? Ela não ficou apenas em 2 pastas. Se a gente olhar, a gente vai contar 11 pastas. A história dela é muito rica. O engenheiro da época escreveu assim: no início eram as cabras, depois veio o homem. Antes as cabras, aqui, ó, após o homem. Um projeto arrojado, né? Dada essa altura e a magnitude dos vãos também, né? Quer dizer, pegar os parciais, ó. Aí começa com 7,5, 32,5, 50, aqui até aqui 105, 50, 37,5, 17,5. Dá os 300 metros. Para emendar ali, um andaime,
por uma máquina que chamava de treliça, né? E fizeram essa parte ali, de lado fundo, enfim, aqui, tudo com treliça fizeram. E a gente levava o material ali com uma tombeira, como, né? Era a gente fazia o cimento tudo com uma bitoneira, né? Tinha umas 50 pessoas. E depois, para fazer a ponte ali, eles botaram um cabo de aço por lado de cá e um por lado de lá. E tinha que nem fosse um túnel, né? Não sei o que é que chama, final, né? E com o cabo de aço a gente fazia o cimento lá, botava lá e ia embora por lado de lá. A ponte ali começou desde baixo assim. Essa concepção, tá? Ela exige também uma arte, que é colocar um cabo teleférico que vai desse lado até o outro. Então tu desloca esse material através do cabo, né? Seja concreto, naquela época não tinha concreto usinado, né? Nós não tínhamos essas empresas, né, concreteiras. Então era tudo concreto virado na obra. Colocava dentro do carrinho e tinha que mandar lá para baixo. Dava medo mesmo. Dava medo. Deus o livre. Esse aí era aquela que levava o concreto. Aqui que eu passei em cima. Concreto, Que embarquei ali funcionário, parava em cima. Uma vez tinha aquele cordão que passava o concreto por cima para fazer o concreto, né? Eu fui, me meti para ele para ir conhecer em cima lá, me botei em cima lá, né, do lugar do concreto, me levaram para passear lá em cima. Quando eu cheguei na metade, eu pensei, me volta que eu não quero mais em cima ali. Era alto lá em cima, via só água lá embaixo, tá louco. Aquele cabo lá se torcia para baixo assim, tá louco. Digo, não, eu voltei. Peguei um susto desgraçado. Tudo com aquela treliça, coisa lá, com aquele cabo lá, e fizeram a ponte. Não? E tinha aquela tombeira lá, né? Ela descia até ali embaixo e largava o cimento e a gente, 8, 9 pessoas ali, e era noite e dia. No começo, quando eu comecei a trabalhar ali, estava com medo. E esse pilar aqui, ele foi feito tudo também com carinho e coisa. E tinha um elevador até lá em cima do que foi, um elevador com tábua, caibro. E o material estava tudo aqui. Aqui embaixo, a gente fazia aqui, para fazer esse pilar ali. E esse pilar ali, em cima, coisa, esse vão lá, é tudo oco. Não é tudo cimento, né? Quem for lá, e eu fui lá recentemente, vai observar que existem furos aqui dentro, nesses 2 pilares. Esses pilares aqui, eles são vazados, como se fosse uma casca. Tá? Então, os furos que foram feitos para que houvesse um equilíbrio de pressões, porque esse rio ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Então, para que houvesse um equilíbrio da pressão hidrostática, é feito esses furos, para que a pressão interna e externa ao pilar seja a mesma. E tinha esse pilar ali, mais ou menos era a metade do pilar, assim, né? Ali veio uma enchente, levou embora andaime, levou embora... O que estava aqui embaixo levou embora tudo. Tive que começar tudo de novo. Mas aquela vez lá deu uma enchente grande. Que levaram a ponte da Pelota também. A gente tem registro aqui que no ano de 65, se eu não me engano, que houve enchente aqui, violenta, coisa e tal. O que tinha sido feito, a recém ficou submerso. E isso é imponderável, né? A gente tem que aguardar as águas baixar para poder continuar o trabalho. Primeiro fizemos a cabeceira, não? Depois foi feito aquele lá, e depois foi feito o pilar aqui, e depois foi feito esse e esse lá por lá. E quando que eles se encruzaram assim, né? Então botaram em cima assim a ponte, aquele coio lá em cima assim. Porque é um dente, ó. Dá para se enxergar direitinho aqui, ó. Pã, pã, pã. E aqui, pã, pã, pã. Né? Porque para poder fazer essa parte tem que ter chegado até aqui e essa até aqui.
ela tem jogo, ela tem um jogo. Se ela fosse rígida, ela rompia, ela fissurava, né? Ela tem que ter uma elasticidade, né? Uma capacidade deformável e ela volta para a posição de origem. Porque a estrutura não pode entrar em ressonância, né? Ressonância, nós estudamos lá na física, é quando as ondas se acumulam, né? E aí podem levar a um sinistro, né? O local onde está inserida a ponte, popularmente, é Passo do Zeferino, que recebeu o nome de quem fazia a travessia da balsa. Porque a empresa já tinha dado sinal de que ela ia parar as obras. Então houve um envolvimento pessoal de muitos pradenses, mas especialmente do Valdomiro Bocchese, que interferiu diretamente na construção da ponte. Então o Valdomiro Bocchese, que tinha um moinho aqui em Antônio Prado, uma indústria, negócios, enfim, ele se envolveu direto. Aí foi falar com o pessoal da ponte lá. Você precisa do quê para não parar a ponte? Vocês aceitam o meu aval? Por causa que o dono do moinho ali, o Valdomiro, ele era meio interessado ele com a ponte lá. Foi ele que fez força ali para fazer a ponte lá. Chegava a descarregar os caminhões de areia do moinho, descarregava lá na ponte do Passo do Zeferino, para que a ponte fosse realizada. Era um sonho dele e um sonho nosso, de todos os caminhoneiros, né? Então o Meneghetti sumiu, o Rio Grande estava dividindo muito. Mas, então ele se entendia com o pessoal daqui, etc. Disse, olha, estamos com um problema que eu não tenho a finança, vou ter, mas de momento eu não tenho. E o Valdomiro Bocchese se prontificou e ele ajudava a custear, pagar os funcionários do que trabalhavam na ponte. E nós éramos empregados lá, então tinha fazendo isso aí, né? Viagem, buscar areia para descarregar. Que isso tu vai ver nos jornais do pioneiro, Mário Gardelinho, um dos historiadores, enfim, de Caxias, ele escreveu assim, ó, Valdomiro Bocchese, o fiador do Rio Grande, relatando esse fato que aconteceu na construção da ponte, em que ele avalizou e depois ele deu condições de que os materiais não chegassem lá para não parar a ponte. Houve uma grande festa em Antônio Prado, para a inauguração da ponte. Aqui tem a programação, né? Foi rezada uma missa aqui em Antônio Prado, bem no centro, ao ar livre. Depois teve o almoço na gruta e lá falaram a parte política, enfim. Houve uma grande programação. Foi uma inauguração foi de tirar o chapéu, como diz o outro, né? Eu me lembro que levei com o Fuquinha, veio o dono, veio o Valdomiro Bocchese e o doutor Clóvis Mânica. Foi com o Fuquinha levar ele lá para a inauguração. Bom, tinha bastante, estava cheio, por lá de cá e por lá de lá. Por lá de lá tinha Flores da Cunha, com Antônio Prado. Então, Antônio Prado largava os foguetes daqui para lá, da entrada da ponte de Flores da Cunha, então largava de lá para cá. Mas um foguetório, desgraçado, fizeram ali. Foi com pompa, né? Guardando as proporções da época, era uma inauguração muito esperada pela população, não só de Antônio Prado, como da região, Flores da Cunha e outros. Foi um marco. Muitos apostaram que elas nunca iam sair, essa ponte. O deputado Francisco Apio, que eu conhecia ele da Assembleia e tal, disse, quem sabe a gente não faça um projeto de lei dando o nome da ponte de Valdomiro Bocchese, né? E fez o projeto, enviou para a Assembleia, que deu o nome à ponte do Passo do Zeferino de Valdomiro Bocchese. Mas o Bocchese tem mérito, tanto é que tem uma placa, nome, ponte Passo do Zeferino, que é do Valdomiro Bocchese. Mas ele ajudou. E foi um incentivo para começar e executar o trabalho. Então, na verdade, toda a parte estrutural da ponte foi o governo do Ildo Meneghetti que construiu. E quem inaugurou a ponte foi o Walter Perac de Barcelos, que foi o governador sucessor dele. Mas Antônio Prado, como queria muito essa ponte, eles acabaram homenageando o Ildo Meneghetti, oferecendo o título de cidadão pradense ao governador por reconhecimento de ter atendido uma obra desse porte aqui, porque Antônio Prado, na verdade, suspirava por essa ponte, né?
Sem a ponte, veja bem, imagina sem a ponte hoje, o que acontece? O município vai água abaixo. Antônio Prado não teria esse patrimônio se nós tivéssemos acesso lá em 1907. Ia ter outro curso, né, na história. A necessidade era grande, era indispensável a ponte. Tanto é que a ponte agora é um momento que passa lá, né? A história é antes da ponte e depois da ponte, né, que se escreve. Eu que passo todos os dias na ponte para ir trabalhar, cada vez que eu entro na ponte eu me lembro de toda essa história. Toda a parte de Antônio Prado reivindicando me vem na memória, porque eu conheço essa história aí. Então é difícil de passar para essa ponte e não se lembrar. Eu me lembro. Para as outras pessoas pode ser natural, mas para Antônio Prado não é. Não é. Para o patrimônio histórico de Antônio Prado não é. Para a estrada que nós ficamos isolados, não é. Então, Antônio Prado, quem quer conhecer a história de Antônio Prado tem que começar por aqui. Essa travessia